Deus existe? Será que existem bons argumentos para provar, para argumentar a existência de Deus? Nesse vídeo você vai ver um bom argumento a favor da existência de Deus. E aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Diário de um Evangelista e de uma série especial na qual a gente trata desses assuntos, existência de Deus, será que Jesus ressuscitou, dúvidas sobre a Bíblia, que é o quadro Razões para Crer aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma grande pergunta que tem estado na humanidade, acho que desde que a humanidade existe. A própria Bíblia fala de dúvidas de 2000 anos atrás desse ponto, que é: Deus existe? Será que Deus realmente existe? Até tem um salmo de Davi, lá na época de Davi, que ele fala, né? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então isso é uma dúvida que tem estado na humanidade há muitos séculos, não é recente. Contudo, recentemente está mais presente ainda por conta do tempo que a gente vive, na qual todos têm boa informação de fácil acesso. As universidades, as correntes filosóficas de hoje, em grande parte, são ateístas, então é uma dúvida que está muito presente no nosso contexto. E eu te pergunto, Deus existe? Existem argumentos para a existência de Deus? Queria aqui iniciar uma série de 3 vídeos, na qual em cada um desses vídeos eu vou apresentar um bom argumento para a existência de Deus, ou seja, serão 3 vídeos com 3 argumentos a favor da existência de Deus. Eu já fiz um vídeo recente sobre o argumento de Leibniz sobre a existência de Deus. Está aqui no canal, se você procurar já tem um argumento, mas aqui eu vou fazer uma série com outros 3 argumentos, iniciando por esse, que eu vou falar sobre um argumento que se chama argumento cosmológico. Esse talvez é um dos argumentos mais difundidos e famosos sobre a existência de Deus. E o que diz, Vinícius, esse argumento? Bom, o argumento cosmológico, ele tem, como a maioria dos argumentos filosóficos, cosmológicos, enfim, ele tem 3 premissas, que são as seguintes. Primeira premissa: tudo que começa a existir tem uma causa. Segunda premissa: o universo começou a existir. E a terceira premissa, ou seja, a conclusão: portanto, o universo tem uma causa. Tudo que existe tem uma causa, o universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. É um argumento muito lógico, mas que a gente precisa entender. Será que essas premissas realmente fazem sentido? O que a gente pode trazer como argumento que verificam essas premissas? É isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Bom, iniciando ali na primeira premissa, né? Tudo que começa a existir tem uma causa. Essa talvez seja a mais fácil delas, porque realmente tudo que existe hoje, que a gente vê, que a gente observa, tem uma causa. Você não vê coisas que não têm uma causa simplesmente passando a existir, né? Você não vê algo simplesmente existindo sem nenhuma causa. Isso seria uma mágica. Acontece que até uma mágica tem um mágico que fez aquilo existir, né? Que foi o causador daquilo. Então você não vê simplesmente coisas passando a existir. E se realmente as coisas existissem sem uma causa, seria natural que a gente observasse coisas, sei lá, brotando, passando a existir sem um causador, sem uma causa. Ou seja, isso a gente verifica tanto cientificamente, né, experimento, até da observação, que realmente tudo tem uma causa. Agora, a segunda premissa é um pouquinho mais complicada, que fala, então tudo tem uma causa, agora o universo começou a existir. Será que o universo realmente começou a existir ou ele sempre existiu? Por exemplo, o famoso filósofo ateísta Rousseau, Bertrand Rousseau, ele falava que o universo está simplesmente ali e é isso, pronto. Ou seja, não tem que ter uma causa, ele simplesmente existe. Mas que evidências então a gente tem de que o universo realmente ele surgiu, ele tem um ponto finito, ele passou a existir? Existia um teólogo e filósofo muçulmano chamado Al-Ghazali, eu não sei falar árabe, mas imagino que é assim que se pronuncia, viveu ali no período medieval, entre 1058 a 1111 d.C. E esse cara ele formulou um argumento que é conhecido hoje como argumento cosmológico Kalam. Por que Kalam? Porque era corrente teológica muçulmana na qual este teólogo e filósofo fazia parte. Então, assim como existia, por exemplo, os fariseus, ali na época medieval existia o grupo Kalam, né, que tinha uma vertente teológica. E ele formulou um argumento baseado de que é impossível que quantidades infinitas realmente existam. Ou seja, ele disse que o infinito ele só existe no mundo subjetivo, por exemplo, no mundo da matemática, mas não existe nada na realidade que seja de fato infinito.
Isso também se aplica para o tempo, por exemplo. Então ele defendia que não existe como você voltar no tempo infinitamente. Bom, e mais recente, então, a gente também tem pensadores que apontam para um início do universo, que o universo passou a existir. A gente tem aqui dois grandes cientistas pensadores do século passado que trabalharam com as equações de Einstein, que são Alexander Friedman e George Lemaitre, e verificaram, trabalhando com as equações de Einstein, que o universo está se expandindo. Logo, se o universo está se expandindo é porque ele teve um início para começar a se expandir. Porque se não tem início, não tem como estar se expandindo, não faz sentido. E aí nós temos também três grandes cientistas e cosmologistas atuais que estão vivos, que são Arvin Borg, Alan Guth e Alexander Vilenkin, e eles falam o seguinte: qualquer universo que tenha se expandido ao longo da história não pode ser eterno no passado. Tem que ter tido um começo absoluto. Ou seja, a gente verifica que os físicos, cosmologistas e cientistas atuais também verificam que o universo sim teve um início e passou a existir. Isso tudo a gente defende e aponta que a nossa segunda premissa do argumento é verdadeira. O universo começou a existir. Mais ainda, tem um outro cientista chamado Edwin Hubble, ali que viveu em 1929, do telescópio Hubble, enfim. Esse cara, ele verificou que o universo não só está se expandindo, mas como está se expandindo em um ponto finito do passado. Então, tudo isso que eu tenho falado, esse cara também, analisando ali o redshift das galáxias, né, as luzes, o tempo das luzes da galáxia até nos planetas, enfim, papo pra louco, ele verificou que sim, o universo está se expandindo, não só se expandindo aleatoriamente, mas num ponto finito, ou seja, teve um início. Tudo isso aponta, então, para o início do universo, que o universo sim surgiu e ele não é eterno. Logo, como a gente concluiu aqui, logicamente, pensando, a primeira premissa do argumento ela faz sentido, que tudo que existe tem uma causa. E agora, com esses argumentos desses cientistas, a gente também validou a segunda premissa, que o universo começou a existir. A terceira premissa, ou seja, a conclusão do argumento, só pode ser verdade, que o universo tem uma causa. Por que isso é um argumento para a existência de Deus? Porque se o universo teve uma causa, e o universo é o tempo, matéria, energia, espaço, o que pode ter causado isso é só alguém que está além do tempo, da matéria, da energia e do espaço, ou seja, alguém atemporal, alguém eterno, alguém poderoso e alguém que não é matéria, que é transcendente. E, infelizmente, não tem outra coisa que se enquadre nisso a não ser Deus. Então, esse é o argumento cosmológico. É um excelente argumento para que quando alguém te perguntar, eu acredito que Deus não existe e não tem evidência, você pode falar sim que não, eu tenho aqui um argumento para a existência de Deus. No próximo vídeo eu vou falar de um argumento que na minha opinião, é o melhor argumento para a existência de Deus e é ainda melhor que esse. E nos vemos então no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Um abraço.